Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, nossa aula de número 4, vinculada ao curso de microhidrodinâmica, né? E na aula de hoje eu queria então apresentar para vocês essa solução que a gente chama de solução fundamental, que é um ponto muito importante do nosso curso em que a gente vai trazer aqui a primeira solução de fato de alguma coisa que a gente poderia chamar assim de analítica. Eu assim iria chamar de real, mas a solução fundamental ela carrega consigo certas abstrações que me dificultariam falar que ela seria a solução de um problema real, porque ela vai se basear numa abstração muito poderosa, que é a ideia de uma singularidade de força que se concentra num ponto, num líquido infinito, inicialmente em repouso, e esse ponto de força ali ele vai induzir um distúrbio nesse líquido, ou seja, são abstrações em cima de abstrações, mas a gente vai construir um modelinho bem abstrato desse problema que a gente vai querer resolver, e a gente vai resolver. Então, seria a primeira solução, de fato, de um problema em microhidrodinâmica que, apesar de ser um problema bastante abstrato, ele vai ser muito útil para a gente jogar junto com o teorema recíproco, que a gente viu na última aula, para construir o que nós chamamos de representação integral de escoamentos de Stokes. Então eu antecipei muito essa ideia na última aula, que foi uma aula assim que eu basicamente mostrei esse teorema recíproco, depois eu até acabei me empolgando e comecei a ler um artigo recentemente em relação a esse teorema, que inclusive queria recomendar muito para vocês, porque é um paper assim bem grande, tem quase 80 páginas, e ele é um review, publicado no JFM Perspectives, em que ele fala sobre o uso do teorema recíproco em problemas de dinâmica dos fluidos e fenômenos de transporte. Esse paper aqui, assim, eu estou sublinhando quase tudo, assim, porque ele fala muitas coisas importantes. Eu vou passar rapidamente aqui com vocês, só para vocês verem meio que a cara desse paper, né? Mas ele em si é quase que uma apostila desse curso de microhidrodinâmica, né? Depois eu fui ver assim o tanto de ideias parecidas, né, que vão surgir aqui nesse curso, com coisas que estão ali meio que resumidas, organizadas nesse paper. Eu até peguei essa seção aqui 2.1, e no último encontro presencial que eu tive lá na UNB com os meus alunos, eu foquei em dissecar um pouco essa seção, que tem um título muito interessante que chama, né, A Segunda Identidade de Green e Obtendo Alguma Coisa por Nada. É massa esse Getting Something for Nothing, e aqui, basicamente, o que esse autor argumenta é que você consegue obter coisas muito relevantes, muito importantes, muito úteis no campo dessa questão da interação de um fluido com uma estrutura, sem ter que resolver detalhes do comportamento desse escoamento em torno do corpo, mas simplesmente usando o teorema recíproco, que nesse caso aqui, para resolver essa equação de Laplace, assim, do problema de difusão, ele chama de segunda identidade de Green, mas é uma variante do teorema recíproco, né, que é conveniente nesse caso, em que ele dá um exemplozinho bem legal aqui, em que eu tenho uma equação assim de difusão laplaciano de uma função psi, né, igual a um alfa ao quadrado psi. Isso aqui seria uma representação de um problema de difusão de alguma coisa a partir de uma superfície, por exemplo, e aí ele tem essa função que seria, por exemplo, a concentração no meio, que vai decaindo para zero no infinito, longe desse emissor. Essa questão de você ter um corpo que ele induz uma perturbação no espaço e que essa perturbação ela está associada a um decaimento em que esse cara vai para zero lá no infinito, isso é muito útil para a gente quando a gente pensa na utilização do teorema recíproco para a obtenção de quantidades efetivas, bulks, associadas a integrais de superfície. Então, para ficar mais claro isso aqui, para não ficar muito abstrato, né? É muito comum na mecânica dos fluidos que eu esteja, por exemplo, interessado em obter informações referentes a uma distribuição de alguma coisa na superfície de um corpo. Então imagine que essa caneta ela é um pequeno foguete e ela vai subir aqui. Quando ela sobe, ela tem ar aqui em torno dela, tem um fluido, e ela vai experienciar uma força, né, uma força de origem hidrodinâmica por estar tentando se deslocar no meio. Essa força, que é fundamental para você projetar esse foguetinho aqui, ela vai depender da distribuição da tensão
né, ao longo da superfície desse corpo. Ora, essa tensão ela vai estar associada a esse movimento relativo que existe entre esse pequeno foguete e o meio em torno dele. Esse movimento relativo ele vai gerar uma tensão cisalhante aqui na superfície. Se ela embica para cá ou para cá, você pode ter forças normais aqui na fuselagem desse foguete. E para eu saber exatamente a força que esse cara vai experienciar por estar se deslocando no fluido, que é uma pergunta assim super aplicada de engenharia, eu então deveria saber a distribuição de tensão na superfície da caneta. Se ela está navegando aqui, perdão, do foguete, não da caneta. Se esse foguetinho ele está se deslocando em torno de um fluido newtoniano, viscoso, compressível, então é Navier-Stokes, o modelo constitutivo que descreve esse campo de tensão em torno do foguete. Navier-Stokes depende da pressão e da velocidade, basicamente, em cada ponto do espaço. Então ele argumenta nesse artigo aqui, né, para você entender o poder do teorema recíproco, a seguinte ideia. O caminho convencional para resolver esse problema de calcular a força em torno do foguete, né, seria fazer uma simulação, por exemplo, disso, em que eu vou ter todo o campo de velocidade, o campo de pressão, vou resolver aquelas EDPs complicadas, Navier-Stokes em todos os pontos do espaço, faço uma malha, tem resolução temporal, etc. E depois, com esse campo inteiro resolvido, eu vou focar minha atenção na superfície do foguete e vou integrar essa tensão na superfície para ter a força. E ele fala, olha, o teorema recíproco, se você souber utilizar ele legal, você vai conseguir pular um passo importante nisso, que é esse desenhozinho aqui, bem didático. Deixa eu ver se eu acho o desenhozinho. Aqui. Ele põe esse círculozinho e nesse caso você percebe que pelo caminho à esquerda eu posso sair das equações de Stokes, aí eu vou para o campinho vermelho. Solve for velocity and stress fields. Resolve o campo de velocidade, tensão, depois integra a traction na superfície, esse vetor de tensões, e chega na força e no torque. O outro caminho é eu pular das equações de Stokes, usar o teorema recíproco e chegar na força e torque. Como que eu faço isso? E aí ele dá um exemplo aqui, que é aquela seção 2.1, né, que ele fala getting something for nothing. E aí eu recomendo assim que vocês leiam aquilo depois, tá? Essa aqui é uma figurinha que até parei no caminho porque ela é uma figura representativa de algo que a gente vai ver com muita frequência aqui nesse curso, depois que eu resolver a solução fundamental e pegar essa minha solução fundamental e juntar com o teorema recíproco para propor uma representação integral de escoamentos de Stokes. E essa figurinha ela vai ser meio que uma referência geométrica arquetípica que eu vou utilizar aqui ao longo desse curso várias vezes, né? Então você tem aqui esse corpo que tem uma superfície SP e ele tem um vetorzinho normal N que aponta para fora. Esse vetorzinho normal, quando ele vai meio que varrendo aqui a superfície, ele vai mapeando essa curvatura desse corpo, esse shape, e esse cara está imerso num fluido que lá longe do corpo é fechado, né, que a gente poderia chamar em inglês de bounded, por uma superfície S infinito que circunda esse volume V. E essa superfície SP seria essa superfície da partícula em si. Então aqui, nesse exemplo 2.1, né, em que ele vai resolver esse problema da distribuição de concentração em torno de um corpo ali, né, que tem uma concentração que emana a partir do corpo como uma fonte e que decai para zero no infinito, poderia ser, sei lá, uma vitamina C que tu taca na água e aí forma aquelas bolinhas e que esse cara vai se dissolvendo e lá longe você imagina que essa concentração ela cai para zero, mas ela vai ser maior na superfície dessa vitamina C, por exemplo, sei lá, algo nesse sentido. Ele vai então usar aqui o teorema recíproco para resolver esse problema num caso em que essa distribuição de concentração na superfície, né, R pertence a SP, ela varia aí de uma maneira muito louca. E é uma função meio que arbitrária que eu defino na superfície. Então aqui ele vai usar essa ideia do teorema recíproco para resolver um problema complicado e ele vai partir da premissa aqui que ele vai usar um problema de referência que ele conhece. Tem até uma frase aqui, né, que ele fala assim, ó, para começar o problema, to start, a gente vai considerar um problema cuja solução a gente assume que sabe, analiticamente ou numericamente. O que nesse caso é a solução da equação de Helmholtz para uma partícula com uma distribuição uniforme na superfície. Então se eu tenho uma partícula esférica que tem uma distribuição uniforme de concentração na superfície e essa concentração decai para zero no infinito e ela nesse entorno da partícula, esse campo
vinculado à concentração psi, ele é regido por uma equação com essa cara aqui, eu conseguiria resolver isso analiticamente. Então ele começa considerando uma coisa que ele sabe para resolver uma coisa que no fundo o que ele quer saber é esse fluxo líquido que emana a partir da superfície, nesse caso em que ele tem uma distribuição de concentração não uniforme, arbitrária, né, nessa superfície. Então ele usa uma coisa mais simples que ele conhece para obter o comportamento de uma coisa avaliada na superfície de um caso mais complicado, e ele usa esse teorema recíproco, que aqui vai entrar com o nome de segunda identidade de Green, para obter essa informação. E aí por isso ele fala getting something for nothing. Então assim, galera, esse paper aqui é um paper que você está vendo que eu estou subindo ele inteiro. Porque realmente ele tem muito a ver com esse curso. Eu descobri esse artigo assim 5 minutos antes da última aula. O que é muito maravilhoso isso, né? Isso mostra essa potência, essa riqueza, essa coisa maravilhosa que é você tá sempre dando algum curso novo, que você tá sempre meio que descobrindo coisas novas, né? Mesmo um curso também, que você já deu outras vezes, sempre você vai dar de novo esse curso, você meio que vai passar por um processo de atualização e tal. Não é a primeira vez que eu leciono esse curso de microhidrodinâmica, apesar de ser a primeira vez em que eu estou gravando de fato esse curso para colocar aqui no Ciência e Brisa, né? Mas a gente vai descobrindo coisas novas no processo, então recomendo muito esse paper para vocês se aprofundarem no teorema recíproco, e assim, não só no teorema recíproco, mas em tudo que vocês vão ver daqui para frente. Talvez ele não coloque aqui a solução fundamental, mas assim, muitas ideias que a gente vai usar nesse curso aqui aparecem nesse artigo. Então baixem aqui esse artigo, vamos colocar assim de novo lá o título para vocês verem assim, para não ter dúvida, né? The Reciprocal Theorem in Fluid Dynamics and Transport Phenomena, do JFM Perspectives, né? Do Massoud e do Stone. Então a galera muito boa ali, né, de Michigan e de Princeton. Então recomendo bastante esse paper aqui depois para vocês darem uma olhadinha nele, tá? Então vamos para a aula de hoje, em que a gente tem que pelo menos começar a estruturar essa ideia de organizar uma solução fundamental. E eu vou então começar apresentando o problema que eu pretendo resolver analiticamente aqui com vocês. Porque a minha ideia agora é a seguinte: eu sei que o teorema recíproco ele relaciona integrais ou divergentes, tem a versão diferencial integral, mas o que vai interessar mais pra gente é a versão integral. Então ele relaciona integrais de coisas que envolvem integrais de superfícies e de volumes entre dois escoamentos de Stokes diferentes. Então a minha ideia agora é que eu consiga ter uma solução de um desses escoamentos de Stokes para poder obter uma relação entre qualquer outro escoamento de Stokes e essa solução fundamental. Eu preciso ter uma solução assim fundamental de um problema de Stokes Flow para poder compor com o teorema recíproco, para poder chegar nessa formulação que eu vou chamar de representação integral de escoamentos de Stokes, que vai ser útil para uma porrada de coisa, problemas de membranas, gotas, cápsulas, hemácias, partículas, corpos imersos em líquidos que induzem escoamentos de baixos Reynolds, tá? Então essa seria a motivação principal da aula de hoje. E essa solução fundamental, então, ela está aqui sendo apresentada por meio da equação 1. Né? Olhem direitinho essa equação 1, né, e tentem entender o que, que ela está dizendo para a gente. Tá? Enquanto eu bebo a minha água aqui. Do lado esquerdo, eu tenho aqui um termo que é o gradiente de pressão e esse laplaciano do campo de velocidade. Né? Isso seria basicamente assim igual a zero se eu estivesse olhando simplesmente para a minha equação de Stokes em regime permanente no fluido newtoniano, na ausência de forças de campo localizadas ali no meu fluido. Mas nesse caso aqui eu quero localizar uma força nesse fluido, e aí então essa força vai ser uma força F, e para fazer essa localização, essa concentração dessa força num ponto, eu vou usar aqui a minha função delta de Dirac. Então aqui é o ponto da aula em que eu vou começar a sublinhar algumas coisinhas, tá? Tem aqui uma força e tenho aqui a minha função delta de Dirac, que ela tem algumas propriedades que eu queria aqui mostrar para vocês. Já falei dessa função delta de Dirac na aula 1, talvez, do meu curso de Mecânica dos Meios Contínuos, que tem aqui nesse canal do YouTube. Quando eu apresento a hipótese do contínuo, eu uso a função delta de Dirac, e lá então eu enuncio as suas propriedades, para poder utilizá-la
como um recurso matemático para concentrar informações em alguns pontos do espaço. Lá no caso da apresentação da hipótese do contínuo, era para concentrar basicamente matéria mesmo, porque a gente entende que a matéria, quando você vai dando um zoom muito grande, ela tem descontinuidades, tem vazios, tem espaços ali dentro, né? Então, em alguma escala, eu vou conseguir perceber essas concentrações de matéria, de massa, em pontos específicos do espaço, onde eu tenho ali prótons, principalmente, que são mais pesados, né? Nêutrons também, e elétrons, que são muito levinhos, mas também tem uma pequena massinha ali que vai estar onde eles vão estar, né? Então essa ideia de usar a função delta de Dirac para concentrar pontualmente cargas de matéria, a gente já usou antes. Mas aqui eu vou concentrar meio que um ponto de força, tá? Então vamos olhar em detalhes para essas propriedades da função delta de Dirac, que eu vou meio que recapitular essas propriedades para a gente poder entender como é que a gente vai evoluir daqui para frente, tá? Então, eu acho que eu coloquei uma linha azul aqui que não tem nada a ver. Pronto. Quais seriam essas propriedades importantes da função delta que vão me fazer querer escolhê-la para poder representar esse modelinho de uma força que se concentra num ponto? A primeira delas, a número 1, deixa eu sublinhar aqui para vocês, é que essa função ela vai valer zero quando o valor do ponto x for diferente de zero, ou ela tende a infinito quando esse ponto x é igual a zero. Uma outra forma de você então representar seria a da função delta de x menos x0, em que aqui esse x seria x menos zero, né? Por isso que quando a função vale zero para x diferente de zero, tá? Então aqui no outro lado seria eu falar que delta de x menos x0 é igual a zero para x diferente de x0, porque eu vou concentrar essa coisa aqui no ponto x0. Aqui no caso no ponto zero, que não tinha, né? Beleza? Então aqui a outra forma é falar que essa função vai ser zero quando x for diferente de zero e tende a infinito para x tendendo a x0. Beleza? Essa é uma propriedade fundamental que vai fazer a gente concentrar essa função delta ou no ponto zero, em relação à origem, ou em relação no ponto x0 também, que pode ser arbitrário. A outra propriedade importante é que esse cara ele representaria o limite dessa divisão 1 sobre dv quando um volumezinho tende a zero. Então é como se eu estivesse pegando um volume e concentrando ele num ponto. Naquele ponto a função delta, que seria o inverso do volume, e nesse caso a gente poderia pensar na função delta como uma função que teria dimensões de metro a menos 3, 1 sobre metro cúbico, para falar que esse cara seria uma idealização da ideia de concentração de um volume em um ponto. Então a apresentação das propriedades da função delta de Dirac, ela se inicia aqui por um procedimento absolutamente abstrato e hipotético, imaginário e longe da realidade. Estamos falando de infinito, de pegar um volume e transformar num ponto, né? Mas algumas consequências matemáticas muito interessantes vão surgir dessas propriedades, e a próxima, que é a propriedade 3, é uma dessas consequências. Essa integral em todo o espaço de menos infinito a infinito da função delta em todo o volume, aqui esse dx vetor não é bem um vetor, mas é uma representação para eu falar dx, dy e dz, que poderia ser um volume dv. Então aqui essa integral em 3 seria uma forma de eu representar uma integral em todo o volume espacial de menos infinito até infinito, dessa concentração que vai estar em um único ponto, vai ser zero em todos os lugares e vai tender a infinito num ponto. E se eu integrar isso no volume inteiro, isso é igual a 1. O que é uma coisa muito louca, mas que eu consigo explicar para vocês se a gente decide olhar para a função delta de Dirac como uma distribuição de probabilidade, e que ela pode ser inclusive pensada como uma função gaussiana, que tem aquela forma de sino, quando eu pego o desvio padrão e tendo para zero. Conforme eu pego aquela função gaussiana e vou até uma área assim, que se eu integro uma função de distribuição de probabilidade de menos infinito a mais infinito, que é esse espaço de probabilidade, esse cara vai para 1. Né? Isso é uma propriedade de uma função de distribuição. E a função delta de Dirac, ela é um tipo de função de distribuição de probabilidade que tem essa dimensão de 1 sobre volume no nosso contexto aqui, e que ela representa a concentração de algo num ponto, né? Ou melhor, de um volume num ponto já nesse contexto, pela propriedade 2, mas ela também é uma função de distribuição de probabilidade. Se eu pego a minha função gaussiana e vou espremendo o desvio padrão, vou espremendo, eu vou espichando ela no centro para manter essa área unitária, vou espichando, ela vai tender a infinito num ponto,
vai ser zero em todo o resto, mas vai ter uma área unitária, porque ela veio dessa construção de um processo de achatamento hipotético de um sino gaussiano para eu concentrar essas informações num ponto. Essa propriedade 3 ela é muito importante. E a propriedade 4, finalmente, se ela é uma função de distribuição de probabilidade, tá aqui a 4, então se eu integro uma função f qualquer contínua nesse espaço x, multiplicada pela função delta de Dirac, que vai concentrar tudo no ponto zero aqui no caso, porque é a função delta de x, esse x é um x menos zero, isso então vai ser o valor da função f no ponto em que essa singularidade está concentrada, f no ponto zero, tá? Ou a minha outra forma de representar, se eu uso o delta de x menos x0, isso é f em x0. Tá? Então isso aqui seria a expectância, a esperança, o valor esperado da função f nesse ponto, já que a função delta de Dirac ela é uma função de distribuição de probabilidade. Perfeito? Então, essas são as 4 propriedades importantes da função delta de Dirac que a gente vai utilizar aqui na nossa construção para tentar resolver esse problema que eu vou chamar de solução fundamental, que ele é enunciado por meio dessa equação aqui 1, né? Que na verdade são duas equações, né? A equação, que eu estou chamando de 1, essa combinação, né, da equação de Stokes com essa função delta de Dirac concentrando uma força num ponto e, evidentemente, a minha equação da continuidade para um escoamento que se estabelece de maneira incompressível. Aqui é um desenhozinho em que eu fiz um esquemático para a gente poder pensar no que é esse problema aqui de fato. Então reparem que eu tenho aqui um sistema de coordenadas, tenho aqui um observador que está olhando para esse mundão aí e ele percebe essa região de volume V fechado por uma superfície S e ele define que esse ponto de observação aqui em que ele vê uma partícula pontual sujeita a uma força F que se localiza nesse ponto é o ponto x igual a zero. Tá? Então, para esse problema aqui, se eu resolvo essa equação 1, que eu chamo de solução fundamental, o que ela vai estar me dando como resposta? Ela vai descrever para mim o comportamento dos campos de velocidade e pressão induzidos pelo deslocamento de um ponto de força, que é uma singularidade, localizado em x igual a zero, num dado instante de tempo t. Então aqui tem muitas ideias importantes que eu queria dessublinhar, tirar o zoom, colocar minha cara de volta e tentar falar um pouquinho sobre essas ideias com vocês. O que eu estou propondo aqui com essa solução fundamental é justamente tentar obter qual seria o campo de pressão e o campo de velocidade, consequentemente também o campo de tensão, já que eu tenho pressão e velocidade, esse modelo constitutivo, num ponto qualquer do espaço, num dado instante de tempo, em que naquele instante de tempo existe uma partícula que teve suas dimensões volumétricas reduzidas a um ponto e sujeita a uma força de campo, F, por exemplo, nesse ponto em que ela se encontra. Pense na gravidade, por exemplo, uma partícula pontual sujeita a uma ação da gravidade e ela vai se deslocar nesse líquido inicialmente em repouso e ela vai induzir um distúrbio. Eu quero ver como é que é esse distúrbio, como é que ele decai no espaço, qual a característica desse distúrbio para a pressão e para a velocidade. Tá? E aí eu estou assumindo aqui, desde o início, essa hipótese de quase estacionalidade. Então, quando esse ponto de força ele induz uma perturbação nesse escoamento infinito, né, e essa perturbação se estabelece em baixo Reynolds, essa velocidade de propagação da informação, do distúrbio induzido que está associado a esse mecanismo físico de difusão de quantidade de movimento que se estabelece por ação da viscosidade, esse mecanismo ele é instantâneo. Então, na hora, eu quero saber qual que é a pressão aqui, a velocidade aqui, se essa carga está aqui. Se essa carga, por uma razão, ela vem para cá, então eu transfiro a minha singularidade para um outro ponto, em que naquele ponto eu tenho também instantaneamente a pressão, a velocidade em qualquer outro ponto do espaço. Então a hipótese também de quase estacionalidade está sendo aqui considerada nessa minha tentativa de buscar uma solução que eu chamo de solução fundamental. Tá? E aí, essa solução da equação 1 ela vai ser resolvida então aqui usando um procedimento que a gente chama de transformada de Fourier, e eu queria dar um zoom aqui na cara desse cidadão aqui
desse sujeito absolutamente brilhante, seu Fourier, que fez progressos em várias áreas do conhecimento, né, tanto na matemática quanto na física. A gente tem as séries de Fourier, a gente tem as transformadas de Fourier, a gente tem a lei da condução de calor de Fourier. Então esse cara, assim, ele trouxe muita informação, muita ideia, muita inspiração pra gente. E a lógica, a ideia de você usar aqui uma transformada de Fourier é basicamente você transformar o espaço da sua solução entre o espaço físico e o espaço que eu vou chamar de espaço recíproco, tá? Então, o que vai acontecer é que eu vou ter dois espaços para perceber esse fenômeno. A gente geralmente, quando faz análise de séries temporais, isso é muito comum em problemas de dinâmica, usa muitas FFTs, que são as transformadas rápidas de Fourier, quando a gente está interessado, por exemplo, em pegar um espectro de vibração de uma máquina, e a gente pega ali um acelerômetro e põe num ponto dado do espaço, e ele pega um sinal temporal, e eu transformo esse sinal do tempo para o domínio da frequência ômega. Mas nesse caso aqui, eu também vou lidar com espaço e vou transformar esse espaço físico x num espaço de número de onda k. Então esse par espaço-tempo, a partir de uma aplicação de uma transformada de Fourier, que vai nesse sentido, ele vai transformar a minha equação desse domínio para esse outro domínio, o domínio do número de onda e da frequência, que eu chamo de espaço recíproco. E o interessante disso é que quando eu aplico essa transformada de Fourier para pegar a minha equação diferencial, e aqui estamos lidando com EDPs, né? Essa equação é uma EDP, tem gradiente, tem Laplaciano, etc. Quando eu faço isso, aplico sobre a equação 1 uma transformada de Fourier para levar minha equação 1 do espaço físico para o espaço recíproco, ela deixa de ser uma equação diferencial no espaço recíproco. Ela passa a ser uma equação algébrica. Eu consigo resolver usando operações de multiplicação, divisão, coisas muito simples. E depois eu posso aplicar a solução dessa minha equação no domínio recíproco, aplicar uma transformada inversa de Fourier nela para voltar com a minha solução para o domínio do espaço físico. Então a ideia vai ser essa. Bom, uma informação aqui para quem está perdido. Frequência a gente costuma saber bem o que é frequência, tem um hábito com isso. E o número de onda? O número de onda, ele representa o inverso de uma escala de comprimento. Por isso essa palavra onda, porque geralmente ele pode estar associado a comprimentos de onda. E qual que seria essa ideia do comprimento de onda? Para a gente, é muito comum, por exemplo, eu fazer simulações numéricas de sistemas de partículas interagindo numa caixinha lá, sujeitas às interações hidrodinâmicas. Essas partículas, elas vão estar imersas num pequeno box imaginário que vai ter uma arestazinha lá, e essa aresta ela poderia representar um tipo de comprimento de onda associado a uma distância de interação entre essas partículas. Agora a questão é que eu vou ter na minha distribuição ali randômica de partículas muito próximas, partículas um pouco mais distantes, partículas que vão estar muito distantes nessa escala de comprimento de onda do box. Você tem várias escalas intermediárias de comprimentos de onda que vão me dar para mim, mais ou menos, níveis de interação entre corpos que têm interações associadas a decaimentos espaciais. Então, nesse sentido, esses números de onda eles vão ser definidos para mim como o inverso de comprimentos de onda, a menos de um 2π. Então esse cara seria um vetor kx, ky, kz, em que essa minha componente ela seria 2π sobre um comprimento de onda na direção x, 2π sobre um comprimento de onda na direção y, e a mesma coisa para esse cara aqui. Então é uma quantidade que vem para substituir as posições do espaço, do nosso espaço físico, para esse conceito que está associado a comprimentos de onda nesse espaço recíproco. E que pode medir, por exemplo, num contexto de aplicação como essa que eu mencionei, de interação de longo alcance entre vários corpos, faixas ou zonas de interações ou distâncias de interações entre essas partículas, tá? Então eu estou com essa abstração aqui absurda, né, que vem dessa lógica, e que isso tem que ser realizado por meio de um procedimento, de uma operação que eu vou definir aqui nesse quadrinho, que são
as caras dessas transformações. Então no espaço tridimensional a gente vai definir essas transformadas de acordo com as seguintes integrais. A minha transformada de Fourier, deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Então a minha transformada f de Fourier, de uma função f de x, ela vai ter como consequência a transformação dessa função f numa função f chapéu no espaço do número de onda. Aqui eu não coloquei o tempo, eu coloquei só o espaço, porque a gente vai lidar com a nossa equação de Stokes permanente, com a função delta de Dirac. Então aqui eu não vou falar de frequência, porque eu estou já num contexto dessa hipótese de quase estacionaridade que já presume um desacoplamento brutal entre essas escalas de tempo do corpo e do fluido, né, de difusão viscosa e de quantidade de movimento. Então aqui o que interessa é o espaço pela cara da minha equação. Tá? Então a aplicação da transformada de Fourier numa função f de x, ela vai levar essa função a ter uma outra cara, f chapéu, no espaço do número de onda, e ela é dada por essa integral aqui. 1 sobre 2π elevado a 3 meios, eu estou no espaço 3D aqui, por isso esse 3zinho que aparece aqui, dessa integral em todo o volume. Essa é uma simbologia para falar que eu estou integrando isso em todo o volume. Isso poderia ser pensado como uma integral tripla, né, em x, em y e z. Aqui, inclusive, esse meu dx, que parece um vetor, porque eu estou usando uma simbologia de vetor, seria mais interessante você pensar nesse cara como um dv, tá? Que seria um dx, dy, dz, porque eu integro em todo o volume. Isso aqui é uma integral de volume no fundo, tá? Em todo o espaço físico tridimensional. E o que eu vou integrar ali vai ser essa minha função f de x, né, que varia de ponto a ponto, multiplicado por esse kernel, por esse núcleo dessa minha integral, que é uma exponencial imaginária, uma exponencial complexa, e de menos i k dot x. Então aqui é interessante porque eu integro em x definidamente uma função f de x, e aí quando eu faço isso, o que é ponto do espaço vai virar fronteira, vai virar um númerozinho de tal sorte que esse k aqui que aparece nesse kernel me faz chegar no final dessa transformação com uma função definida no espaço do número de onda e não no espaço físico. Essa aqui é uma das grandes belezas da transformada de Fourier. E aí a inversa também aqui eu defino como algo que eu vou aplicar nessa função já no espaço recíproco, né, uma f chapéu de k, que vai dar uma função no espaço físico. É o caminho de você voltar, né, de uma para outra, uma coisa maravilhosa. E aqui a única diferença na aplicação é que eu integro agora em k e essa exponencial ela é positiva. Tá? Então são os caminhos que eu vou fazer para poder sair de um espaço e para outro espaço e voltar para esse espaço. E por enquanto é isso que sabemos sobre a lógica da transformada de Fourier. Como então aplicaremos essa lógica em cima das nossas equações aqui, né, que nos interessam? Deixa eu minimizar aqui minha tela e vamos para o próximo passo. Então aqui, para a coisa não ficar muito abstrata, deixa eu só ver se eu tenho mais ou menos uma noção do tempo de gravação. Estou a 33 minutos, temos mais tempo então. Ótimo, vou beber aqui uma água. E vamos continuar aqui dando exemplos para a coisa ficar mais concreta. Uma coisa que a gente já viu que vai aparecer na equação que eu quero resolver é a função delta de Dirac. Então como é que a gente poderia obter essa função delta na sua condição chapéu no espaço K? Ou seja, qual é a cara da minha função delta nesse espaço de número de onda? Então aqui, se eu aplico, né, essa minha transformada de Fourier em cima da função delta de x para ter a função delta chapéu no espaço do número de onda, é pegar aquela integral, 1 sobre 2π elevado a 3 meio. Deixa eu dar um zoom aqui, que com zoom fica muito mais legal. É aplicar essa integral aqui na função delta, então aparece aqui a função delta. Aqui eu tenho aquele kernel da transformada de Fourier. Veja, eu estou integrando uma função aqui que multiplica a função delta de Dirac. A gente viu já que isso aqui é uma função de x menos 0, que uma das propriedades da função delta de Dirac é que ela é uma função de distribuição de probabilidade, e que isso aqui nada mais é do que o valor esperado dessa função aqui quando x é igual a 0.
ou seja, a exponencial de zero que é igual a 1. Então essa integral que aparece aqui, desse produto da função delta de Dirac por esse kernel, que é uma prerrogativa da minha transformada de Fourier, pela propriedade de função distribuição de probabilidade da função delta, é o valor esperado desse kernel em x igual a zero, que é a exponencial de zero, que é 1. Que integral fácil de resolver. Ou seja, o que a gente concluiu é que a minha função delta, né, chapéu no espaço K, é uma constante que vale 1 sobre 2π elevado a 3 meios para qualquer valor de K. Em qualquer tamanho de número de onda nesse espaço recíproco, a minha função delta ali, ela deixa de ser uma singularidade que tende a infinito num ponto para ser uma coisa que é constante em todo o domínio. Olha que diferença de comportamento, né, dessa função nesse novo espaço, que coisa interessante. E aí a pergunta que a gente poderia se fazer aqui é, beleza, massa, a função delta aparece na minha equação que eu quero resolver. E eu já vi qual que é a cara dela nesse novo espaço. Agora seria legal a gente ver qual seria a cara dos outros termos nesse novo espaço. E esses outros termos, eles dependem de gradiente, de Laplaciano, de operadores vetoriais que se valem do nabla. Então, no exemplo 2 aqui, eu trago já uma coisa que está bem mais próxima do que a gente quer fazer, que é calcular a minha transformada de Fourier do operador nabla. O que a gente poderia fazer por meio de um exemplo de calcular a transformada de Fourier do gradiente de uma função contínua f qualquer. Que aqui é fácil eu aplicar esse conceito, a transformada de Fourier do gradiente de f vai ser 1 sobre esse camarada da integral no espaço inteiro, né, dx, do gradiente dele por esse kernel. Aqui eu posso usar um procedimento de integração por partes, chamando de U esse kernel e de dv esse grade de f dx. Lembrando que esse dx é um dv, é um volume, né? De tal sorte que se o meu grade de f dx é dv, então o meu v, que seria a integral do gradiente no espaço, é o próprio f. E se esse kernel aqui exponencial de menos ikx é u, então meu u, que é a derivada, envolveria esse gradiente dessa exponencial de menos ikx dx. Essa integração por partes quer falar que a integral de u dv é igual a u vezes v menos v du, usando essas ideias do que é u, do que é v, e eu estou passando aqui um pouquinho mais rápido, porque você pode se dar o luxo de pausar, de anotar, porque esse é basicamente um exemplo que eu vou usar para tentar resolver a minha equação, então tem muita coisa para eu chegar lá ainda. Você pode dar uns pauses aí, respirar e organizar um pouquinho também melhor as suas ideias no caderno para não ficar uma coisa muito acelerada. Mas o que importa para mim aqui nesses exemplos é transmitir essa ideia do que seria essa aplicação dessa transformada de Fourier em termos que aparecem ali na minha equação governante. Então, usando uma integração por partes, para esses caras que são u e v menos v du, aqui eu vou ter essa integral, e aí o procedimento, né, se eu venho para cá e executo ele de fato, é que a transformada de Fourier do gradiente de f, que seria um nabla chapéu de f chapéu, vai ser 1 sobre 2π elevado a 3 meios. Aqui eu vou abrir um grande colchetes, eu vou ter aquele termo u vezes v, avaliado entre infinito e menos infinito, e aqui menos essa integral aqui, que é menos IKF, esse menos IKF veio do gradiente da exponencial, que baixou aqui o I e o K, o F estava aqui já, e aí eu tenho que integrar esse cara aqui. O interessante é que eu vou assumir aqui que como essa função f é uma função qualquer que eu inventei aqui para ver a cara do operador nabla nesse espaço, eu vou assumir que ela se comporta de maneira monotônica, contínua e decai para zero no infinito, que é uma hipótese que eu vou usar muitas vezes aqui nesse curso para olhar para esses distúrbios que se manifestam a partir de uma fonte que se desloca ou que faz alguma coisa nesse fluido inicialmente em repouso e que vai induzir esse distúrbio que vai de fato decair para zero no infinito. Então se eu assumo isso, esse meu termo aqui não interessa, e aí sobra só essa integral aqui, fica menos com menos mais, então o gradiente chapéu da função f chapéu vai ser 1 sobre 2π elevado a 3 meios dessa integral aqui. Pois bem, esse ik eu posso tirar para fora da integral, vai ficar aqui, e aí no fundo eu tenho que integrar isso daqui, ó, a função f e kx. Só que f é aleatório, eu não sei quem é f, é uma coisa meio que qualquer. Mas eu sei que, por definição, a integral de f
com esse kernel nada mais é do que o meu F chapéu. Então eu não preciso também integrar esse cara aqui para entender esse exemplo. Estou só usando propriedades definidas, né, até esse momento com vocês. De tal sorte que a coisa mais incrível é que o gradiente chapéu de F chapéu vai ser IKF chapéu. Ou seja, o operador nabla no espaço recíproco, ele é I vezes K. Olha que coisa incrível. E esse é um negócio incrível pra gente, porque é esse tipo de doideira que vai fazer com que a nossa equação diferencial, quando transformada para o espaço recíproco de Fourier, ela deixe de ser uma equação diferencial e passe a ser uma equação algébrica, que eu vou conseguir resolver lá usando somas, subtrações, coisas muito simples, obter uma solução no espaço de Fourier e eu retomo essa solução para o espaço físico com uma transformada inversa de Fourier. O exemplo 3 é muito simples, como é que eu então calcularia, por exemplo, o Laplaciano no espaço de Fourier. E esse cara aqui vem direto, porque o Laplaciano é o grade escalar grade, né? É o div, perdão, do grade, o divergente do gradiente. Então esse Laplaciano chapéu é IK dot IK, I vezes I é menos 1. Então esse cara, K escalar K é K quadrado, é menos K quadrado. Então o Laplaciano é menos o módulo do número de onda ao quadrado. Bom, com essa maravilhosa introdução, eu já posso simplesmente chegar e resolver o nosso probleminha, que é esse cantinho aqui verde, em que eu vou aplicar a minha transformada de Fourier às minhas equações governantes. Então aqui, o que seria o meu divergente de V igual a zero, quando eu aplico a transformada vira IK dot V chapéu igual a zero. Porque eu vi que IK é o nabla chapéu. Esse cara aqui é o nabla chapéu. Então olha a cara da minha equação da continuidade no espaço de Fourier. É isso daqui. Isso no limite incompressível. E a minha outra equação de Stokes, com essa concentração de uma força num ponto do espaço, quando eu aplico a transformação de Fourier, o eta continua eta, o Laplaciano é menos K quadrado, o V seria um V chapéu, o menos grade de P é menos IK, que é o grade chapéu, P chapéu. Aqui eu vou ter a minha força F chapéu e a minha função delta de Dirac chapéu é 1 sobre 2π a 3 meios. Olha que coisa linda a equação 5, que seria a equação de Stokes, né, para um ponto de força que se desloca num fluido infinito, inicialmente em repouso, sob a hipótese de quase estacionaridade, que me leva à equação de Stokes. Essa é uma equação de Stokes permanente. Olha a cara dessa equação nesse espaço do número de onda. E como é que eu resolvo essa equação então? Simples. Agora que eu não tenho mais derivada, virou coisa meio que algébrica, é multiplicar por um termo a equação, somar com outro, é montar um quebra-cabeça. Então aqui eu vou multiplicar 5 escalarmente por K, 5 essa equação aqui. Então aqui vai ficar nk quadrado, k dot v chapéu, que aparece aqui, ó, mas eu sei que k dot v chapéu é zero pela equação 4, que é a equação da continuidade, porque i é arbitrário não nulo, então k dot v chapéu é igual a zero. Olha que maravilha isso aqui. Então já resolvi muito esse caso aqui, e aí já resolvi o campo de pressão, porque vai ficar i k dot k, aqui aparece o p chapéu, aqui aparece um f dot k, então aqui eu posso passar esse k dot k, que é k quadrado, aqui para baixo, e vai ficar menos i p chapéu igual a isso daqui. Se eu multiplicar o lado esquerdo por i dividido por i, vai ficar i vezes i menos isso daqui, né? Sobre i vezes i é menos 1, vezes menos 1 é mais 1, então fica p chapéu sobre i, eu passo i para cá, aqui em cima, e aí eu tenho o meu campo p chapéu, que vai ser i sobre 2π a 3 meios, f chapéu escalar k sobre k quadrado. Equação 7. Essa é a cara do campo de pressão no espaço do número de onda, no espaço recíproco, para esse problema de Stokes permanente, com uma singularidade concentrada num ponto. Olha que doideira, cara, o que essa transformada de Fourier me trouxe. E aí você poderia falar, pô, massa, resolvi o campo pé-chapéu, mas eu não vivo no espaço de Fourier. Infelizmente, eu vivo nesse espaço físico, em que tem x e que tem um tempo. Então agora eu deveria aplicar então a minha inversa, né?
a função pé-chapéu. Para eu saber a pressão no espaço que eu moro, eu tenho que aplicar a transformada inversa dessa pressão pé-chapéu, que é 1 sobre 2π a 3 meios. Pé-chapéu tem essa cara aqui muito louca, e aí aqui é um pouco de procedimento matemático. Aqui eu vou ter esse 2π a 3 meios vezes 2π a 3 meios, fica 2π ao cubo, que é 8π ao cubo. Aqui, o que eu fiz basicamente? Deixa eu ver qual que foi o meu procedimento. Peguei o F, chapéu, I, escalar K. Só um segundinho. Um segundinho. Aqui tem um K quadrado, aqui ficou minha exponencial. Eu estou tentando ver, cadê esse meu IK? Só um segundo, galera. Ah, tá. Aqui dentro eu estou com a minha integral. Ah, maravilha. Ótimo. Repare que aqui eu tenho esse F chapéu, escalar IK. E uma integral em K, que é a transformada inversa de Fourier desse cara, com esse kernel bonitinho, né, dk. Então esse cara aqui, eu vi que IK é o nabla, então aqui no fundo é F escalar nabla, a transformada inversa de Fourier desse cara. Mas sobra aqui dentro da minha integral esse kernelzinho que tem que ser de fato integrado o número de onda, que é essa integral em K da exponencial de k.x dk sobre k quadrado. Aí, galera, tem esse livro do Lighthill, né, que é An Introduction to Fourier Analysis and Generalized Functions, em que ele coloca ali umas tabelinhas de soluções desse tipo específico de integral, que aparece muito quando a gente está fazendo as transformadas inversas de Fourier. K quadrado aqui embaixo, K cubo, K a quarta, que a gente vai ver daqui a pouco. Então essa integral aqui, ele usa essas funções generalizadas para poder te dar já o resultado. Recomendo que peguem esse livrinho. É um livrinho bem fininho assim, para consultar, que ela tem uma tabelinha desses resultados. Então ele já dá já esse resultado dessa integral, de tal sorte que a minha pressão no espaço x vai ser 1 sobre 8π ao cubo, f dot grade desse cara que é o resultado dessa integral aqui. Tá? Aqui o módulo de x é x dot x elevado a meio. É a raiz de x escalar x. Tá? Então aqui eu tenho que tirar o gradiente desse cara aqui. Isso aqui seria um exemplo mais ou menos do probleminha que eu estou tentando calcular. Eu sou um cara que estou aqui na origem, vendo essa partícula aqui, localizada em y igual a 0, e quero saber qual que é a pressão que ela vai induzir nesse ponto aqui P, que está num ponto, né, com uma distância y em relação à origem, dado que a minha partícula está em y0. Então aqui, o que eu estou chamando de x, que aparece aqui, para dar um pouco de contexto, na solução mesmo dessa pressão que varia no espaço, é esse campo em torno, essa região em torno dessa carga aqui. Seria essa distância y em relação a y0. É a distância, né, x, que separa o emissor do ponto em que eu quero saber qual que é o distúrbio que chegou naquele ponto a partir desse emissor. Então, para ficar um pouco mais claro que eu estou lidando, no fundo, com essa estimativa do distúrbio de pressão induzido, que no fundo é o campo de pressão do meu escoamento, que ele é construído a partir desse distúrbio. Então, para eu finalizar a minha dedução aqui desse campo de pressão, né, eu tenho que calcular esse gradiente aqui. Vamos para essa parte da lousa, que é o gradiente de 2π quadrado sobre módulo de x. Esse módulo de x é x dot x elevado a meio. Isso aqui eu poderia pensar que seria o grade de 1 sobre r, que é essa distância, né? Ou o grade do módulo de x a menos 1. Isso daqui, se eu aplico as minhas regras, o módulo de x é x escalar x elevado a meio, então esse menos 1 aqui seria elevado a menos meio, e aí esse gradiente vai baixar essa derivada aqui, porque eu estou derivando com relação ao espaço, tem que usar aqui as minhas regrinhas da cadeia, então baixa esse meio, fica x dot x a menos 3 meios, que é menos 1 meio menos 1, desce o polinômio e subtrai, que ainda multiplica pela regra da cadeia o grade de x escalar x, que é 2x escalar grade de x. Grade x é o tensor identidade, então esse cara aqui, esse 2 corta com esse 2, e esse gradiente de 1 sobre r deu, no fundo, isso daqui. Menos x dot x elevado a menos 3 meios, x identidade. Eu quis fazer
esse exemplozinho aqui, porque vai ter um para casa hoje para você fazer meio que isso com um caso um pouquinho mais complicado, que é com relação ao campo de velocidade induzido. Isso aqui seria o campo de pressão, que ele é mais simples, e eu faço aqui os detalhes do procedimento para que para casa, quando você for resolver o campo de velocidade, você meio que saiba já como fazer. Então isso aqui é importante, tá? Pois bem, então aqui, se eu calculo esse gradiente e tal, a gente viu que aparece x sobre módulo de x, né, ao cubo, esse cara aqui, ó, x.x a menos 3 meios é 1 sobre módulo de x ao cubo, tá? Então aqui o meu campo induzido aparece um 2π quadrado, corta com esse cara, no final eu tenho essa expressão, em que a pressão no ponto x é menos essa força F, que multiplica uma função que é um vetor, nesse caso, tá? Que depende da posição x, que também pode aparecer como R, que é uma distância desse emissor em relação àquele ponto, ou x menos x0. Tem várias formas de eu escrever isso. O que é importante é que você entenda essa lógica, que R é a distância do ponto em que você quer saber alguma coisa em relação a esse emissor, que também pode ser chamada de x ou de x menos x0, quando eu quero fazer uma alusão ao fato de que esse emissor que induz esse distúrbio, ele está localizado numa região, numa posição x0 em relação ao observador que olha esse fenômeno, né, se passar diante dos seus olhos. E aí essa função P, nesse caso, eu vou chamar de função de Green para o campo de pressão, que no caso é um vetor que tem essa cara aqui para o campo de pressão, 2R sobre R ao cubo. Então repare aqui que se eu tenho uma carga aqui e ela está indo para baixo, assim, por uma força F nesse ponto aqui localizada, a pressão nesse ponto P aqui, ela vai decair com essa distância R entre esse cara aqui, com decaimento que vai ter aqui um R em cima, um R ao cubo, ou seja, é 1 sobre R quadrado. Então a pressão induzida por um ponto de força que translada, que se desloca num Stokes flow, ela tem um decaimento que segue a mesma lógica dessa força gravitacional entre corpos de massa m, né? Obedece uma lei de um decaimento que segue o inverso de um quadrado de uma distância. E isso aqui é a solução fundamental para o campo de pressão, que já é resultado dessa transformada inversa de Fourier que a gente aplica em cima do campo P-chapéu, que é o campo de pressão no espaço recíproco, tá? Então aqui deve ter um desenhozinho para deixar a coisa mais clara, né? Então aqui eu tenho um local da singularidade e eu tenho a posição de um ponto P qualquer. E a lógica é essa, eu tenho aqui a singularidade, qual a pressão aqui? Isso quem vai me dar vai ser essa função de Green que estabelece uma cara, um tipo de decaimento para esse campo de pressão em low Reynolds number flow. Ufa, deixa eu respirar aqui e tomar uma aguinha enquanto vocês também respiram por aí. Deixa eu ver aqui o tempo de gravação. Temos já 52 minutos. Eu acho que eu vou conseguir acabar aqui o campo de velocidade. Peço que respirem junto comigo, que se concentrem para a gente ir para o campo de velocidade, que essa é meio que a mesma lógica. O que muda são alguns detalhezinhos do procedimento. Por isso que eu quis passar também um estudo dirigido ao fim da aula de hoje, para me entregarem da semana que vem, vinculado a esse assunto, para você meio que treinar um pouco também em casa esses procedimentos. Então aqui, como é que a gente vai obter a solução para o campo de velocidade? Deixa eu tirar minha cara. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse campo P-chapéu, que a gente obteve já, a pressão no espaço recíproco, e vamos pegar e colocar na equação original, né, que era a equação 5, que eu até repeti aqui, que tinha aqui o campo de velocidade. Porque agora eu já sei o campo de pressão. Então, tacando esse campo de pressão que eu já sei aqui, eu vou ter uma equação com essa cara aqui, em que a única coisa que eu não sei mesmo, no fundo, é essa velocidade, né? Porque a função f é a força que eu conheço, né, nesse espaço recíproco. Então eu tenho uma equação com essa cara, em que aqui eu consigo isolar de maneira mais interessante esse termo V-chapéu, que é o meu objetivo. Eu estou com uma equação que não é mais algébrica, tá? Então aqui fazendo alguns procedimentos, que eu passo meio rapidamente, essa equação quando eu multiplico a pressão ali, eu consigo reorganizar ela, né? Aparece aqui um IK, aqui tem um I, esse I que aparece aqui vezes I vai dar menos 1, então esse cara aqui está multiplicando a função f chapéu dot k,
Então vai sumir o I, o que é uma coisa muito legal, não tem mais I aqui, o sinal fica positivo. Aqui tem F chapéu, que também tem F chapéu, então posso reorganizar e isolar V em função desses F chapéu, né? Se você isolar I, você vai ver que V chapéu vai ser isso daqui tudo. Ou seja, eu tenho já a solução, que é uma solução mais complicada do campo de velocidade V chapéu, simplesmente quando eu pego a pressão P chapéu e taco na minha equação de Stokes permanente com esse ponto de força no espaço recíproco. Veja que a obtenção das soluções no espaço de Fourier, ela é muito direta, não tem que resolver nenhuma equação. O mais difícil é você pegar essas soluções e trazer para o espaço físico pela transformada inversa, que aqui é o procedimento que eu aplico logo aqui. Esse F-1 de V chapéu, né, que seria o meu campo de velocidade em função da posição R, que é essa distância entre o emissor e o ponto em questão, que eu vou chamar às vezes de R, às vezes de X e às vezes de X menos X0. Até bom para forçar vocês a estarem sempre pensando no que esses caras realmente representam. Esse X é um ponto do espaço em relação ao emissor, que poderia ser X menos X0 também, se eu quero explicitar que o emissor está em X0. Ou poderia ser R também, que é uma distância, tá? Com uma orientação em sentido, esse R vetor aqui, né? Pois bem, então esse campo de velocidade no espaço físico vai ser a transformada inversa do que eu tenho aqui, né? De tudo isso que sobrou aqui. Repare que eu meio que troquei o sinal, coloquei aqui positivo e aqui negativo, né? E aí pus o sinal de menos bem aqui no começo. Então tem algumas coisinhas para ficar ligado, mas é procedimento operacional. Então aqui, quando eu faço essa minha solução aqui, eu tenho esse kernel da minha integral, deixa eu tirar meu zoom aqui, e eu faço um bizuzinho aqui, que se eu pego isso que aparece, que é menos f escalar kk, então menos f escalar kk, isso poderia ser pensado, esse sinal de menos, como um ii, porque i vezes i é menos 1, né? Então seria um ii f dot kk, que eu poderia organizar como f dot ik e k. Então esse menos f chapéu dot kk, aqui dentro da minha transformada, ele vai virar, quando eu estiver fazendo essa transformada inversa aqui, um f dot grade grade. Olha que maravilha. É isso que ele vai ter que virar. Vamos ver aqui o que acontece? Tirar minha cara, tirar o meu zoom, vem para cá, dito e feito. Aqui o que acontece então é que eu vou ter já do lado de cá, deixa eu só ver o primeiro termo que eu tinha aqui na minha integral. Isso aqui é o f chapéu dot i, isso aqui não muda nada. Então aqui eu vou ter no lado, primeiro termo, f dot i, 2π ao quadrado sobre r. E aqui eu vou ter esse f dot grade grade dessa integral que sobra, que tem esse kernel com k à quarta, que no livro do Lighthill ele fala que vale menos π ao quadrado sobre r. Então, no fundo, esse grade grade é desse cara aqui. O π quadrado soma aqui com esse, vai ficar aqui um π quadrado, esses caras vão cortar com esse aqui, vai ficar só um π aqui embaixo, e no final, se você prestar atenção, pausar, refletir, você vai ver que essa velocidade aqui, esse campo de velocidade no espaço físico, ele tem essa cara. Então aqui eu tenho que tirar um grade grade do R. Que beleza! Então agora vem o estudo dirigido, tá? Então usando esses assuntos que a gente viu na aula de hoje, eu quero que você prove, né, que isso aqui já foi provado já, na verdade, então não tem muito mistério, mas o próximo passo é isso daqui, que essa minha função V, o campo de velocidade no espaço físico, tem essa cara aqui, em que agora a minha função de Green, que propaga o distúrbio da singularidade para a velocidade, ele é um tensor de ordem 2, que tem essa cara aqui, I sobre R, mais RR vetor sobre R ao cubo. Né? E esse cara aqui a gente chama de função de Green para o distúrbio induzido para o campo de velocidade. Também é chamado de tensor de Ozin-Burgess. Tem um nome específico, esse cara é muito importante. Mas ele nada mais é do que um propagador do distúrbio da singularidade para o campo de velocidade. Ufa! Que aula densa essa, né, galera? Assim, essa aula vai ser talvez uma das aulas mais densas do curso, mas eu tenho fé na capacidade de vocês de superar aqui os desafios, né, cognitivos, intelectuais, dificuldade de concentração, bebe uma água, pausa, vai ao banheiro, volta, né, pega um papel, anota, reflete, né, tenta também assumir uma postura um pouco mais ativa para assistir esse vídeo, porque se você quiser entender tudo só olhando assim, talvez você se perca um pouco, ou talvez fique entediado, ou talvez tenha sono, tem que manter a cabeça assim,
né, com dificuldade ali para você ficar também acordado, isso é muito importante, tá? Então, para casa é para provar isso daqui, usando a mesma lógica que eu usei aqui para pressão. E finalmente, também quero que prove que o campo de tensão sigma induzido, ele tem essa característica em que aqui o tensor, né, a função melhor de Green que propaga esse distúrbio para o campo de tensão é um tensor de ordem 3, que tem essa cara aqui. Ufa! Com isso eu encerro a minha aula de hoje, que é a solução fundamental. Tá? O que eu vou fazer para ajudar vocês a estudarem em casa? Eu vou fechar minha câmera aqui e eu vou subir aqui a minha lousa e vou passar de lousa em lousa para você bater um retrato da lousa. Então eu vou dar 2 segundos para o pedaço de lousa. Lousa 1, bateu o retrato. Lousa 2, bate essa parte aqui. Depois bate aqui agora o retrato. Depois agora você bate aqui essa foto. Aqui também, vai te ajudar. Aqui também. E foi! Galera, agradeço pela atenção na aula de hoje. Desculpe o excesso de densidade de informações, de matemática, de ideia, mas eu acho que é importante você entender mais ou menos a cara desse passo a passo e estudar isso em casa também, e pegar o livro do Lighthill e quebrar a cabeça e ler sobre essa solução e buscar outras fontes e buscar um livro do Kim Carrilla, né, e buscar entender essa aula e tentar fazer esse ED para você conseguir internalizar os assuntos da aula de hoje. E aí na aula que vem, então, a gente vai começar a apresentar aqui essa representação integral de escoamentos de Stokes usando a solução fundamental junto com o teorema recíproco para produzir uma parada assim muito importante, muito sofisticada, que vai me ajudar, velho, muitas vezes a chegar nesse ponto de getting something for nothing. O que nesse caso não é tão nothing assim, mas a gente vai obter coisas muito legais a partir dessas duas ideias que já foram aqui construídas na aula passada e na aula de hoje. Então agradeço a atenção, a gente se vê no próximo vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa. Falou, galera! É nóis!